Vocês conseguem ver minha tela aí, pessoal? Sim, prof. Sim. Então, a gente não conseguiu concluir, né, a aula passada, por causa do tempo, né, também. Não quis me estender muito para não cansar muito vocês. Mas dando continuidade, então, nessa parte de transferência de calor dos materiais. Então, eu falei para vocês da bibliografia, dei uma introdução sobre o que seria o assunto das próximas aulas. Nós iniciamos a parte das formas de transmissão de calor. Daí a segunda parte seria transmissão de calor em materiais opacos, que se a gente conseguir, a gente finaliza hoje também. Vamos ver como que, né, vai no decorrer da aula. Só um pouquinho, pessoal. Só conferindo uma coisa. Vocês estão vendo a apresentação de slides ou vocês estão vendo o PowerPoint? Eu tô vendo os slides. A apresentação, né? Isso. Tá. Desempenho térmico da construção. Certo? Isso. Tá. Desculpa as interrupções, é porque às vezes vem a solicitação para entrar, daí eu tenho que mudar de tela, né? Muita coisa para minha cabeça, mas vamos seguindo. Então, essa parte inicial nós vimos na aula passada, os modos de condução, que seria condução, convecção, radiação, vimos algumas equações de fluxo, de taxa. Para a equação de fluxo, para a condução, nós vimos que temos que considerar esse fatorzinho K, que é a condutividade térmica dos materiais, em função da variação de temperatura. Então, eu só tenho transferência de calor quando eu tenho diferença de temperatura. Se essas duas temperaturas fossem iguais, por exemplo, se fosse 30 graus Celsius e 30 graus Celsius, aqui ia zerar multiplicando por zero, então significa que eu não teria nenhuma transferência de calor, certo? Então, por isso que é obrigatório eu ter essa diferença de temperatura para que exista a transferência de calor. E, geralmente, os exercícios, eles pedem a taxa, que é calculada através do fluxo vezes a área. Tudo isso nós vimos na aula passada. Lembrando que a condução, ela se dá no sólido e ela é transportada por meio da agitação das moléculas. Então, ela transmite da mais agitada para menos agitada. Na convecção, nós tínhamos também a equação de fluxo, que é bem similar, a diferença é que não tem aqui a divisão pela espessura, né? Então, só tem uma temperatura superficial e a temperatura do ambiente. Lembrando que na convecção, aqui a temperatura superficial indica a temperatura de um sólido e aqui a do ambiente me indica um fluido. Vocês lembram qual que é a definição de fluido que eu passei para vocês? O que pode ser um material fluido? Pode ser tanto um líquido quanto um gás, certo? Então, toda vez que eu falar fluido, pode ser líquido ou gás. E, obrigatoriamente, eu preciso de um fluido e de um sólido para ter convecção e, claro, essa diferença de temperatura também. Se o sólido e o fluido estiverem na mesma temperatura, aqui vai ser zero e, novamente, não vou ter fluxo e nem taxa de transferência de calor. E, por fim, a radiação, que ela é um pouco mais complexa, tem umas equações que envolvem outros termos que a gente vai ver também na parte da condutividade de materiais opacos e translúcidos transparentes. Então, primeiro que a radiação ela pode ser medida por meio da irradiação, que seria a radiação sobre uma superfície a partir da sua vizinhança. Então, essa é a radiação que ocorre o tempo inteiro. Nesse momento onde vocês estão
sei lá, sentados ou em pé, ou andando, ou se movimentando, assistindo a aula, não sei onde que vocês estão, mas nesse exato momento está tendo irradiação de você para o ambiente e está tendo irradiação de qualquer coisa que está no ambiente em direção a você também. Lembrando que a irradiação, ela acontece sempre que um corpo está numa temperatura não nula. Então, acima de menos 273 graus Celsius, que seria o zero absoluto, eu já tenho irradiação acontecendo em tudo, em qualquer coisa que tenha esse movimento atômico, né? E ela é calculada pela temperatura da vizinhança vezes esse fatorzinho aqui, que é constante de Boltzmann, que é um valor fixo tabelado. Daí eu tenho a absortividade, que ela é uma porção da irradiação, ela depende muito da cor do material, né, de que tipo de material que é feito também. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. Ela varia entre 0 e 1, e ela vai ser como se fosse uma parte dessa irradiação. Se ela for menor do que 1 e a superfície for opaca, quer dizer que eu tenho uma parte que está sendo absorvida e o restante está sendo refletido. Se a minha superfície é translúcida ou transparente, quer dizer que eu tenho uma parte que está absorvendo, se ela for translúcida, e uma parte que é transmitida. Se ela for transparente, toda a irradiação é transmitida. Vocês sabem o que é translúcido, né? Definição de translúcido? Sim, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Oi, vocês estão aí? Sim. Sei. Eu não me lembro, professora, a definição. Então, a gente tem material opaco, que é aquele que a gente não consegue ver através dele, né? Ele é uma cor sólida inteira. Estou aqui. Certo? Tem o material translúcido, que você consegue ver um pouco, mas não consegue ver perfeitamente através dele. Por exemplo, uma garrafa de refrigerante, né? Você não consegue ver perfeitamente, como se não tivesse nada na frente. Você consegue ver uma imagem difusa através dessa garrafa, concorda? Não sei um exemplo melhor para translúcido, mas conseguiram me entender mais ou menos? Você consegue enxergar um pouco do outro lado, mas você não consegue ver de forma como se fosse transparente, né? E existe o material que é totalmente transparente, no caso do vidro, da janela, por exemplo, que é como se você não tivesse nada ali no meio. O material, ele transmite toda a luz, consequentemente transmite toda a radiação. Deu para entender a diferença? Deu. Sim. Então, tudo isso daqui varia em função dessa absortividade. Então, um pouco o que é absorvido pelo material me indica que é uma parte opaca, certo? Então, por exemplo, quando o material tem cor, ele absorve alguns comprimentos de onda, outros ele reflete. Daí, o que ele reflete é o que a gente enxerga na forma de cor. O que ele absorve é a cor que a gente não enxerga. Por exemplo, se você tiver um objeto azul e você joga uma luz branca nesse objeto azul, ele vai absorver todas as outras cores, menos a azul. Então, o que vai ser refletido de volta para a tua vista é o azul. Mesma coisa para as outras cores. Isso também é verdade para o material translúcido, só que ao invés de absorver tudo, o que você consegue enxergar através do material, ele é transmitido. Então, a radiação atravessa, transmite através do material. Então, por isso que uma parte você enxerga e outra que é absorvida você não enxerga. E no transparente, ele não absorve nada, não reflete nada, ele apenas transmite toda a luz. Por isso que você enxerga perfeitamente através do material transparente. Não sei se vocês sabiam disso, mas como curiosidade, né? Um pouquinho de óptica. Isso para a luz ou para qualquer outra radiação. Tem radiações também que a gente não consegue enxergar, mas que podem acontecer da mesma forma que a luz visível, né? Pode ser refletida, pode ser absorvida, pode ser transmitida também. Aqui tem a equação do fluxo de calor por radiação. Ela é da emissividade, que é a eficiência com que o material transmite calor, que ele irradia o calor sem absorver.
Aqui a constante de Boltzmann que eu comentei com vocês, que é um valor fixo. Temperatura de superfície elevada à quarta potência. Então, vocês lembram, quando uma coisa é elevada ao quadrado, é ela multiplicada por ela mesma, né? Quando é uma coisa elevada à quarta, quer dizer que é ela multiplicada 4 vezes por ela mesma. Então, 2 elevado à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que daí seria 2 elevado à quarta, 16, certo? E aqui a temperatura da vizinhança, a temperatura ao redor. E a taxa líquida, ela pode ser calculada por essa equação, que aqui tem o coeficiente de transferência de calor por radiação, que é calculado por essa equação aqui embaixo. Ou então, ela pode ser calculada pelo fluxo vezes a área também, que é muito mais fácil de calcular, né? A gente fez esse exemplo, mas só relembrando, então, da tubulação de água. Então, aqui eu tenho tubo, por dentro escoa a água, uma água que está numa temperatura mais elevada. Então, o tubo vai estar numa temperatura na superfície de 200 graus Celsius. Ao redor eu tenho ar, uma temperatura de 25 graus Celsius. E ele quer saber o poder emissivo da superfície da radiação e também calcular a taxa de calor perdida, porque ele vai estar, né, um tubo muito quente numa sala mais fria, consequentemente vai perder calor. Então, a gente calculou na aula passada, mas só relembrando de novo aqui os dados do exercício: a emissividade é 0,8, a temperatura da superfície é 200 graus Celsius, a temperatura da vizinhança é 25, constante de Boltzmann, aquele valor fixo que eu falei para vocês. Se vocês tiverem com alguma dúvida, vão perguntando, gente. Eu sempre estou olhando o chat ali também. Então, para calcular o poder emissivo, é só jogar nessa equação, só substituir todos os valores que a gente já tem, a emissividade, a constante. Lembrando que a temperatura eu tenho que transformar na temperatura absoluta, que é em Kelvin, né? E daí na irradiação também, só jogar na equação. Da mesma forma. Pessoal, ficou alguma dúvida nessa parte dos exercícios? Sejam sinceros. Porque senão vocês vão ter dificuldade mais para frente. Se vocês tiverem com alguma dúvida, perguntem que eu volto, refaço os exercícios com vocês, faço na calculadora com vocês, se for preciso, tá? Daí a taxa de perda de calor por unidade de comprimento. Eu sei que o comprimento aqui vai ser L, porque está no meu desenho. Esse desenho já vem com o exercício, tá? É o esquema. Eu vou pegar a equação de fluxo para transformar em taxa, só multiplicar pela área, né? Lembrando aqui que ele vai considerar a equação de fluxo por convecção, porque ele vai estar perdendo porque eu tenho um sólido e um fluido, e por radiação também, porque ele está radiando temperatura. Tudo que está numa temperatura não nula irradia, né? Que eu comentei com vocês. Novamente, aqui tem um erro, então a equação para radiação, que eu esqueci de arrumar, sinceramente, já estava esse erro na aula passada e eu mantive o erro, né? Me perdoem, por favor. Então, aqui é radiação. Vou pegar as duas equações do fluxo e vou somá-las, porque ele vai perder calor pelas duas formas. Concorda? E daí, vou pegar essa soma desse fluxo e multiplicar pela área. Então, vamos lá. Somei aqui por convecção, aqui por radiação. Ele quer por unidade de comprimento, então quando é por alguma coisa, indica que eu estou dividindo por alguma coisa, então vou dividir já pela unidade de comprimento. E agora eu vou pegar a área dessa superfície, que é uma área circular, ele é um cilindro, né? Vocês podem observar. Então vai ser aqui o perímetro vezes o comprimento, que vai me dar a área, porque é a base vezes a altura. A base é circular, então vai ser o perímetro do círculo, vezes a altura. O perímetro do círculo, se vocês procurarem na internet, vocês acham que é 2πr, que é 2 vezes o π, que é um valor fixo, vocês têm na calculadora, vezes o r, que é o raio desse tubo. Então, ele não me deu o raio, mas ele me deu o diâmetro. Como que eu faço para calcular o raio? A partir do diâmetro.
Lembram? É só dividir o diâmetro. Vocês sabem o que é o raio, né? Pessoal? Sim. Então, só dividir o diâmetro por 2, né? Que eu pego o raio. No entanto, aqui, o meu diâmetro está em milímetros. Para qual unidade que eu tenho que transformar? Qual que é a unidade do sistema internacional para medida? Vamos lá, pessoal. Para metros, né? Oi? Alguma dúvida? Eu tô insistindo para vocês falarem comigo para eu saber se vocês estão entendendo, tá? Então, aqui, a base é circular, 2πr, a altura é o comprimento desse tubo, que é o L, o comprimento dele é L. Então, isso daqui vai ser a minha área, vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes a temperatura na superfície, menos a temperatura da sala, mais, novamente, a área, vezes a emissividade, vezes a constante de Boltzmann, temperatura da superfície elevada à quarta potência, menos temperatura da vizinhança elevada à quarta potência, por unidade de comprimento. Eu tenho comprimento nos dois termos em cima e tenho aqui embaixo também, então eu posso cortar. Se eu tivesse comprimento só numa parte dessa soma, daí eu não poderia cortar. Então, eu tenho que ter nos dois lados para eu conseguir cortar. Isso daqui tem que dividir tudo. Se ele dividir só metade da equação, também não posso cortar, certo? E eu falei para vocês fazerem esse cálculo como tarefa. Vocês conseguiram responder? Conseguiram fazer? Eu esqueci de fazer, professora. Desculpa. Então, tentem fazer e tentem chegar no resultado para vocês verem se estão conseguindo colocar os valores corretos na calculadora, porque às vezes falta um parênteses, né? Ou coloca o exponencial no lugar errado, daí acaba dando errado o exercício. Então, treinem lá, que vai ser muito importante para vocês fazerem os exercícios mais para frente também. Se bem que os exercícios mais para frente são um pouco mais simples, mas mesmo assim é bom dar uma treinada e relembrar, né? Nossa querida matemática, que eu sei que vocês adoram. Daí eu deixei esse exercício no fórum. Eu vou ser bem sincera com vocês, igual a Nicole foi sincera, eu também não consegui ver as respostas de vocês, mas vou corrigir, tá? Com vocês agora. Então, era a garrafa de café quente que estava aqui no invólucro, daí tinha o ar e daí tinha a embalagem de plástico ao redor desse invólucro. E ele pedia para identificar todos os processos de transferência de calor que contribuem para o resfriamento do café. Eu pedi para vocês indicarem também, né, uma flechinha onde fica esses processos. Então, aqui tem a resposta. Se vocês fizeram alguma coisa mais ou menos semelhante, eu já considero correto. Então, eu falei para vocês na aula que eram 8 processos. Então, não precisa ser nessa ordem. Eu vou fazer nessa ordem porque é onde inicia a perda de calor, mas qualquer ordem está correta vocês fazerem. A primeira perda de calor vai ser do café quente, né, pro frasco, porque o café ele é um fluido e o frasco é um sólido. Então, eu vou ter convecção do fluido para o sólido. A segunda perda é só no sólido, que é por condução através do frasco. Então, aqui, nessa parede do frasco, vai ter condutividade, aquela agitação térmica dos átomos desse frasco. Depois que ela sai do frasco, ela passa do frasco para o ar. Então, eu tenho do sólido para o fluido, novamente, convecção, lembra? Depois eu tenho convecção do ar pro invólucro. Então, desse ar vai passar para outro sólido. Então, ele sai de um sólido para o ar e do ar sai para outro sólido. Tenho duas convecções aqui. E, além disso, eu vou ter radiação do frasco para o invólucro. Então, por radiação, vai estar emitindo energia também pelo ar. Daí eu tenho outro material sólido, que é o invólucro, que é a minha embalagem, que vai ter condução, né? Porque é só um sólido. E daí, saindo desse invólucro por condução, vai ter o ar.
Então, do sólido para o ar, novamente, convecção. E daí, por fim, do sólido para as paredes, para a vizinhança, eu vou ter radiação também. Então, quando eu tenho ar, né, algum gás, geralmente, quando esse gás não está em movimento, não tem nenhuma força atuando nesse gás ao redor, eu tenho radiação saindo, juntamente com convecção. Conseguiram enxergar mais ou menos isso no exercício, gente? Quando eu passei para vocês? Sim. Sim, que bom. Sim, prof. Então, entrando um pouquinho em termodinâmica. Então, nós já vimos um pouquinho da termodinâmica em física também, né? Então, ela estuda a causa e os efeitos das mudanças na temperatura, pressão e volume. Tem tudo a ver com a nossa disciplina agora, né? Então, lembram lá que eu mostrei para vocês a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei, ela indicava a lei da conservação da energia. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E a segunda lei era aquela lei sobre a espontaneidade, sobre a direção dos processos acontecerem. Então, vocês sabem que se eu deixar uma xícara de café quente numa sala mais fria, o calor vai sair do café e vai passar para essa sala mais fria. Mas o contrário não vai acontecer, não vai sair calor da sala e ir para o café mais quente, deixar o café ainda mais quente, né? Vocês sabem que isso seria um processo que não pode existir. Então, é a segunda lei da termodinâmica que garante o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Outro exemplo, por exemplo, da segunda lei da termodinâmica. Imaginem que eu tenha um equipamento eletrônico que tem uma resistência térmica dentro dele que aquece à medida que eu passo corrente elétrica, certo? Então, essa corrente elétrica ela vai ser transmitida por equipamento na forma de calor, correto? Só que o contrário não vai acontecer. Eu não consigo esquentar o equipamento e gerar energia elétrica. Faz sentido isso para vocês? Isso é determinado pela segunda lei da termodinâmica também. E aqui, novamente, entrando na lei da conservação, fala que se aumentar a energia armazenada no sistema, ela tem que ser igual à quantidade de energia que entra menos a energia que sai. Então, isso daqui é garantido pela lei da conservação da energia. Isso daí se chama balanço de energia. Então, por exemplo, o fluxo de energia que entra deve ser igual ao fluxo de energia que sai, né? Menos o fluxo de energia que sai, perdão, tem que ser igual a zero. Essa é uma equação básica do balanço de energia que me ajuda a responder todo tipo de problema termodinâmico. Então, pensem aqui, por exemplo, que eu tenho uma superfície de uma parede. Do outro lado, eu tenho uma temperatura 1, que está mais alta que a superfície da parede. Como que vai acontecer a perda de calor dessa superfície para o ar? Então, começa lá na temperatura mais alta, a energia vai entrar nessa parede por condução e depois ela vai sair da superfície dessa parede por radiação e convecção. O mesmo exemplo que eu mostrei lá de algumas partes da garrafa de café, certo? Então, eu tenho condução entrando nessa superfície, concordo? Tá entrando condução aqui e tá saindo convecção e radiação. Então, o que tem que acontecer? O quanto que entra por condução tem que ser igual ao que sai por convecção e radiação, para seguir essa equação de balanço de energia. Então, o fluxo de energia que entra, condução, menos o fluxo de energia que sai da parede, que é radiação e convecção. Isso tudo tem que ser igual a zero. Tranquilo de interpretar? E aqui tem um exercício que eu quero que vocês tentem responder sozinhos, mas eu vou fazer a interpretação dele com vocês, antes da gente iniciar a parte da transferência em materiais opacos. Então, o exercício diz que os humanos são capazes de controlar suas taxas de produção de calor e de perda de calor para manter aproximadamente constante a temperatura corporal em aproximadamente 37 graus Celsius. Isso vocês já viram, né? Até na parte inicial
de transferência de calor aqui em conforto térmico mesmo. Tinha até um exercício na prova sobre isso. Esse processo é chamado de termorregulação, e com a perspectiva de calcular a transferência de calor entre um corpo humano e sua vizinhança, vamos focar na camada de pele e gordura com uma superfície externa exposta ao ambiente. Então, aqui a pele e a gordura do corpo exposta ao ar, e imaginar que a temperatura interna está um pouco mais abaixo da temperatura corporal. Então, a temperatura interna está 34 graus Celsius. Considere uma pessoa com uma camada de pele e gordura com uma espessura de 5 milímetros e com uma condutividade térmica de 0,3. Então, esse é o K. E a pessoa ela vai ter uma área superficial completa de 1,72 metros quadrados. E ela está de roupa de banho. Então, o exercício pede para calcular a taxa de perda de calor e a temperatura da pele quando essa pessoa está em repouso no ar. Calcular a taxa de perda de calor e a temperatura da pele quando a pessoa está em repouso na água. E explicar o que você fez de desenvolvimento desse exercício. Então, na verdade, a C é só mostrar todos os cálculos, tá? Então, aqui tem alguns dados que vocês vão precisar para resolver esse exercício. Então, aqui tenho o coeficiente de convecção do ar e o coeficiente de convecção da água e o coeficiente de radiação do corpo. Certo? Do corpo nessa temperatura. Até aí, tranquilo, pessoal? Estão acompanhando o que é para fazer? Sim. Então, para vocês, o que vocês acham? A pessoa vai perder calor mais facilmente no ar ou na água? Sabendo que a temperatura do ar e da água é a mesma. O que vocês acham? Quando você sente mais frio? No ar ou na água? Na mesma temperatura? O que vocês acham? Acho que na água, prof. Dei uma olhada no coeficiente de convecção, que seria como se fosse a condutividade térmica, a eficiência com que ele vai tirar o calor da pessoa, no ar e na água. Na água é muito mais alto, né? Então é por isso que vocês sentem mais frio quando vocês estão dentro da água do que no ar. Então está correta a resposta. Então a hora que vocês forem calcular, vocês têm que perder calor mais rápido na água do que no ar. Para iniciar esse cálculo, eu tenho que achar a temperatura na superfície da pessoa. Ele me dá a superfície interna, né? E ele dá a temperatura corporal 37 graus Celsius. E ele fala a temperatura que está o ar e que está a água. Eu tenho que calcular a temperatura na superfície do corpo, considerando esse balanço de energia. Então, eu sei que por essa camada de gordura e pele, eu vou ter condução saindo de dentro do corpo, passando por essa camada. E quando chega na superfície, esse calor vai sair em contato com o ar ou com a água por convecção e radiação e vai igualar a zero. Mas como o corpo só perde calor para o ambiente por meio de condução, né, que é a única forma que sai o calor, eu vou achar essa temperatura na superfície a partir da taxa de transferência de calor por condução. Então, essa é a primeira parte do exercício. Acha essa temperatura na superfície a partir dessa equação. Certo? Aí, achando esse valor para encontrar a temperatura na superfície, depois vocês vão calcular a taxa de perda de calor por essa equação aqui de cima. Vocês precisam dessa temperatura na superfície para calcular tanto na convecção quanto na radiação. Então, são duas informações que vocês precisam para resolver. A primeira delas é achar a temperatura na superfície, que vocês acham somente por essa equação aqui. Daí depois, achando a temperatura na superfície, vocês jogam nesse balanço de energia para encontrar a perda de calor total. Certo? Tentem fazer
esse exercício para a próxima aula, mas como eu falei para vocês, nós não vamos ter, provavelmente não teremos fórum essa semana. Daí eu quero que vocês façam mesmo por tentativa, mesmo para tentar aprender, daí a gente corrige, tá? E daí você, como não teremos fórum, daí fica só mais para quem quiser praticar e tentar realmente. Eu passo o resultado para vocês depois, para vocês verem se vocês conseguiram, tá? Tranquilo, pessoal? Como que vocês estão aí? Todos vivos? Estão me acompanhando? Eu vou fazer uma introduçãozinha só nessa parte de materiais opacos, daí nós deixamos o restante para a próxima aula, porque eu não quero deixar muito extensa a aula de vocês, tá? Para vocês terem tempo de digerir os exercícios e de praticar também, utilizar o restante da aula para tentar resolver os exercícios anteriores que eu pedi para vocês, tá? Só dando uma introdução, relembrando alguns conceitos que vocês já viram, por exemplo, a radiação solar. Ela é uma radiação que ocorre mediante dupla transformação de energia. Então, uma parte do calor do corpo com maior temperatura, ela converte energia radiante, isso para radiação de forma geral, que vai chegar até o corpo de menor temperatura. Desse corpo de menor temperatura vai absorver essa energia, ou vai absorver, ou vai transmitir, ou vai refletir, né? Depende das propriedades dessa superfície receptora, e daí vai transformar novamente em calor. Então, o processo de radiação é esse, para qualquer tipo de radiação. Vai sair radiação de um corpo, daí ele vai converter em energia radiante, que vai chegar num outro corpo, que vai converter, daí de novo, em outras formas de energia, ou por absorção, ou por transmitância, ou por reflexão. E muitas dessas propriedades são representadas por essa emissividade, ou poder emissivo, que a gente fez até o exercício anterior. Para muitos materiais de construção, principalmente, dentro da arquitetura, né, nós temos essa emissividade calculada, né, tabelada. Então, é só aplicar nos exercícios. Tranquilo? Para materiais opacos, que são aqueles que a gente não consegue ver através deles, quando a energia radiante ela incide, então pode ser na forma de radiação solar, por exemplo, sobre o corpo, uma parte é absorvida, que daí vem a coeficiente de absortividade, ou refletida, que daí vem a refletividade, que é esse símbolo ρ aqui, certo? Então, a quantidade total de radiação vai ser uma soma entre o que foi absorvido e o que foi refletido para os materiais opacos, porque eu não tenho transmitância. Quando eu não tenho transmitância, eu não consigo ver através do material. Essa absortividade também é um valor tabelado para a maioria dos materiais. Então, eles têm os valores aqui para cada tipo de material, para as cores também. Observe aqui que a cor branca é a que tem menor absortividade e a preta é a que absorve quase tudo, né? Então, acredito que vocês viram isso também já. Ouve falar que a cor branca ela é a soma de todas as cores, né? Então, por isso que a pintura branca, ela não consegue absorver quase nada de energia, porque para eu conseguir enxergar a cor branca, eu tenho que refletir quase todas as cores, né? Aqui no caso, a cor amarela, por exemplo, ela absorve as outras cores e transmite só a amarela. A cor verde absorve as outras cores e reflete só a verde, certo? E assim por diante. No caso da preta, não. Para ela ficar preta, ela absorve quase tudo. Então, é quase 100% da energia absorvida. Por isso que a cor preta, ela esquenta tanto, né? Porque ela absorve muita radiação e não reflete quase nada, certo? Faz sentido isso para vocês? Aqui tem algumas equaçõezinhas que elas mudam um pouquinho de formato, mas se vocês forem observar com bastante cuidado, elas são idênticas às outras equações que eu passei para vocês.
Então, aqui na referência lá naquela apostila de conforto térmico que vocês têm, que a professora Sara passou até nas referências para vocês, tem uma equação aqui que eu acho bem interessante, que é a mesma equação de fluxo. Percebam que aqui agora eles só chamam o fluxo de Q, então não é aquele Q duas linhas. E agora ele chama a taxa dessa letrinha grega aqui que eu não lembro o nome, acho que é Φ, alguma coisa assim. Quem quiser pesquisar aí qual que é o nome dessa letra grega aí, eu não tenho certeza do nome. Então, para não falar besteira, eu vou falar o zero cortado, tá? Até a gente descobrir. Então, esse zero cortado aqui agora é taxa, que é a mesma coisa, fluxo vezes área. Não é exatamente a mesma coisa? Então, vai de vocês. Eu prefiro usar o Q para taxa e o Q duas linhas para fluxo. Mas para conforto térmico, e até na norma, eles usam essa nomenclatura. Então, por isso que eu trouxe a nomenclatura da norma para vocês, tá? Mas fica a critério de vocês. Qualquer das duas formas eu aceito. Aqui o fluxo. Lembram que o fluxo, ele era a condutividade, o K, vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1 divididos por L. Aqui agora ele põe um U, e esse U é a mesma coisa que K sobre L, então a equação ainda está idêntica, só mudou de nome, mas é idêntica, é a mesma coisa. E aqui tem um novo termo, que é importante a gente conhecer, transmitância térmica. Então essa transmitância térmica, ela é chamada de U, e ela é o inverso da resistência térmica total. Então, esse U aqui, que é o K sobre L da minha equação, como ele é o inverso, é só pegar o valor, né, e inverter. Então, vai ser 1 dividido por RT, que é essa resistência térmica total. E essa resistência térmica total ela pode ser calculada pela soma da resistência superficial interna, externa e a resistência térmica de uma superfície até outra superfície. Certo? Geralmente esses valores aqui eu também consigo encontrar tabelados. Ou eu posso calcular por outras equações, mas para não ficar muito complexo, vamos usar alguns exercícios que vêm tabelado. Então, a energia radiante absorvida, ela se transforma em energia térmica ou calor, como a gente já viu. A energia refletida, o que é refletido não sofre nenhuma modificação. E a radiação solar, ela é incluída no cálculo através de uma temperatura equivalente que chama temperatura solar. Então, aqui a temperatura que vem, a temperatura externa, a gente pode considerar muitas vezes, quando a gente considera a radiação solar, aqui no lugar da temperatura externa, naquela equação lá de cima. E essa temperatura solar, ela apresenta o efeito combinado da radiação e da convecção solar, né? Então, os dois efeitos, a soma dos dois, entre a superfície e o ar. Eu vou ter o coeficiente de absorção, também aqui calculado, e a parcela de emissividade do material também incluído. Então, para calcular essa temperatura solar, eu uso toda essa equação aqui para determinar ela. Aqui tem descrito o que é cada termo na equação. Não se preocupe que a gente vai voltar nisso na aula que vem, tá? Só estou dando uma introdução para vocês terem uma noção sobre o que vai ser o próximo tema. E daí eu consigo calcular essa taxa de transferência de calor e essa temperatura solar, tanto para materiais verticais quanto horizontais opacos. Então, os verticais são as paredes e os horizontais são as coberturas, por exemplo, né? Então, aqui só mostrando para vocês, eu vou ter uma temperatura solar na posição vertical, que vai ser um pouco mais simples. Eu corto o termo da emissividade. E substituindo lá naquela equação inicial na temperatura externa, vai ficar tudo isso aqui como temperatura solar menos a temperatura interna. Então, aqui a temperatura solar vou pôr aqui, que é tudo isso aqui. Então, tá aqui na equação. Menos a temperatura interna. É a mesma equação, ainda só considerando a temperatura solar, que é a soma da convecção e da radiação. E para coberturas,
a equação muda um pouquinho. Ao invés de tirar todo o termo de emissividade, eu posso considerar que esse valor é igual a 4 graus Celsius. Então, sempre para cobertura, todo o termo de emissividade, segundo alguns dados experimentais, pode ser aproximado para 4 graus Celsius. Então, novamente, fazendo a substituição dessa equação aqui de cima nessa equação de baixo, vai ficar dessa forma minha taxa de transferência de calor. Bastante coisa, né? Para guardar. E também aqui, por exemplo, tem uma tabela de radiação solar. Então, eu posso encontrar o valor RS em tabelas que vão depender, olha só, da data e da latitude. Então, bem similar com a carta solar, né? Ela varia de hora em hora, essa radiação solar, e vai variar de acordo com as minhas datas e aqui a posição do local que eu estou avaliando, a latitude do local. Tranquilo, pessoal? Então, vou fazer essa parte inicial da introdução. Na semana que vem eu vou refazer essa introdução e vamos fazer alguns exercícios agora usando essas equações novas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os termos, vocês podem olhar naquela norma, projeto 001, que eu mandei para vocês no estúdio. Se vocês estiverem conseguindo acessar o estúdio, né? Lá tem descrito exatamente o que é cada termo, certo? Então, já auxilia bastante. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Como que vocês estão? Tranquilo? Então, se vocês concordarem, eu vou encerrar por aqui, para não encher muito, não ficar muito confuso as informações para vocês. E daí eu quero que vocês tentem fazer aqueles exercícios para treinar. Eu vou mandar a resposta final daquele exercício também, para vocês conseguirem comparar se vocês estão conseguindo resolver da forma correta ou não. Então, só o valor final. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora. Eu não consegui colocar hoje, porque, como eu falei, eu tô sem acesso desde manhã. Então, eu ia colocar hoje, logo depois do almoço, e não consegui acessar. Mas eu posso mandar para a representante, para ela passar para vocês. Os exercícios vão cair alguns exercícios similares na prova. Mas como vocês têm prova com consulta, vocês vão ter acesso ao material, né? Então, as fórmulas daí vocês vão ter nas aulas, né? E essas fórmulas também estão disponíveis na norma. Como calcular, tem alguns exemplos de cálculo na norma também. Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu vou mandar os slides, e daí, a hora que eu conseguir colocar o vídeo no YouTube, também mando para a Taimara. E vamos ver quando que o estúdio vai normalizar. Eu não testei, deixa eu até testar se está funcionando. Se estiver funcionando, também já coloco no estúdio. Parece que está abrindo o estúdio. Se eu conseguir, eu já coloco lá também. Eu consegui abrir o estúdio agora, então vou postar o material lá. Já vou abrir um fórum também, caso vocês queiram tirar dúvidas.
Mas a princípio não precisam responder valendo nota, mas para tirar dúvida o fórum. Mas tentem resolver os exercícios, tá, gente? É importante para vocês tentarem praticar sozinhos, tentarem fazer sozinhos para aprender melhor, para fixar mais o conhecimento, né? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Boa noite a todos e até quinta-feira. Boa noite, professora. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, professora. Até quinta. Até.